Oi, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Hanna Bárbara e além de mim está presente aqui também Júlia Carinhanha e João Vitor. Hoje vamos falar sobre a relação entre o documentário do cantor Emicida, Amarelo é Tudo para Ontem, e sobre o texto passado em sala de aula de Valmir Albuquerque, Dicionário da Escravidão e Liberdade. A luta dos negros é algo que não acabou em 1888 e está muito longe de ter fim. Não é apenas acabar com a escravidão, mas conseguir a igualdade e o respeito na sociedade. O texto fala das lutas dos negros desde 1800 em busca da abolição da escravidão. O texto diz como que no Brasil havia associações e entidades que lutavam pelo fim da escravidão. Fala vários nomes como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Ferreira de Menezes e Manuel Quirino, que lutaram pela abolição. Nos conta de várias revoltas que ocorreram em todo o país, como a Revolta de Malê na Bahia e a Revolta de Manuel Congo em Vassouras. Pode-se dizer que o texto tenta nos mostrar como foi difícil conquistar algo tão importante, porém a luta não acabou. Nesse momento em que estamos, ainda há muito racismo e desigualdade pelas pessoas negras, então ainda é necessário ter movimentos ativos em prol desse objetivo. É nesse momento que o documentário do Emicida vem contando sobre as lutas dos negros na atualidade em busca de igualdade e respeito. Além de tudo, não é só questão do que ele fala, mas da forma como todo documentário acontece. O local escolhido foi muito importante também. Naquele momento, o Emicida não estava apenas contando uma história, ele estava lutando pelos direitos das pessoas negras. Em 1800 havia um tipo de luta que envolvia sangue e dinheiro, que é o que o texto nos fala, e no século XXI há outro tipo de luta, uma mais falada que tenta conscientizar as pessoas do que o que está acontecendo é errado, e é isso que Emicida fez. Ele lutou com as palavras em busca da igualdade que os negros estão buscando desde antes de 1800. O processo de abolição da escravidão no Brasil se deu de forma lenta e gradual, justamente aí para não atingir de imediato a elite cafeicultora da época. Tanto é que somente em 1888 que foi assinada uma lei que abolia de fato aí a escravidão. Lei essa chamada, né, aí de Lei Áurea. Mas é importante ressaltar que ela foi apenas o resultado de intensas lutas da população negra. De todas as maneiras, de todas as formas, resistiam à escravidão. Isso, inclusive, pode ser visto em um trecho de uma carta escrita por um grupo de libertos, né, para o Rui Barbosa. O trecho é o seguinte, abre aspas, nossos filhos jazem imersos em profundas trevas. É preciso esclarecê-los e guiá-los por meio da instrução. Compreendemos perfeitamente que a liberdade partiu do povo, que forçou a coroa e o parlamento a decretá-la. E é justamente essa relação que se pode estabelecer aí entre o texto e o documentário. O texto fala sobre algumas das inúmeras formas de resistência das pessoas, principalmente aí pobres e negras, que colaboraram para o processo de abolição da escravidão no Brasil e também de como essas lutas não foram reconhecidas. Fugas, rebeliões e atentados contra os senhores certamente são exemplos aí da resistência que foi, de certa forma, aos poucos abalando a permanência do sistema escravista no Brasil. Nomes como André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio foram essenciais para o fim da escravidão, já que eles lutaram diretamente aí contra ela, apesar de que muitas pessoas, infelizmente, aí atribuem a abolição a apenas uma figura, que no caso seria a figura da princesa Isabel, né, filha do Dom Pedro II. E é basicamente isso sobre o texto, né? O texto fala sobre as lutas que ocorreram antes da abolição, que colaboraram para que ela ocorresse, enquanto o documentário aí parece ser uma consequência desse processo, já que após o fim da escravidão, o governo, infelizmente, não promoveu políticas públicas para a inserção dessas pessoas dentro da sociedade. Então, atualmente, as pessoas negras elas lutam de diversas formas, de diversas maneiras, para que tenham seus papéis reconhecidos, para que sua história e seus traços culturais não sejam esquecidos. E uma dessas formas, né, uma dessas formas de luta, seria ir através da arte, através da música, como o próprio Emicida fala, através das músicas, das letras das músicas, das canções, do teatro, enfim, é basicamente isso. Hoje em dia, a marca que foi deixada durante todos esses anos de escravidão é muito evidente: o famoso racismo estrutural.
Ao analisarmos o documentário, percebemos como a luta por igualdade vem acontecendo atualmente. Assim como Luiz Gama, Emicida assumiu esse papel de ajudar nesse movimento, usando sua influência e arte na tentativa de ressignificar a história de pessoas negras no Brasil. Uma luta constante que, como relatada no texto lido, acontece há muito tempo. Para melhor compreensão do que estamos apresentando nesse podcast, vamos fazer uma análise agora da letra da música Ismália de Emicida, baseado no poema de Afonso Guimarães. Abre aspas. Primeiro você sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho os ocorrer, separa ele. E manda eles debater com a bala que vara neles, mano. Infelizmente, onde se sente o sol mais quente. Podemos analisar e relacionar esse pedaço da música muito com a escravidão, né? Que é a época que Luiz Gama viveu esse processo, que foi um dos processos mais marcantes na nossa história, que tem traumas até hoje, como relatamos aqui durante esse podcast. A gente pode também perceber como era esse processo, o quão grotesco esse processo era, que tirava seus conhecimentos, sua cultura, para que outras pessoas pudessem ter benefícios próprios. Então, nós estamos falando de Luiz Gama lutando por direitos básicos de qualquer ser humano naquela época. E Emicida totalmente retratando como foi esse processo, né? Como foi esse processo tão difícil. Voltando à análise da letra. Abre aspas. O lacre ainda está presente só no caixão do adolescente, que se estrela e virou medalha num boçal, que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, 2 fardas policiais, 3 no branco traseiro, da cor dos 4 racionais. 5 vida interrompida, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, um menino levou 111, quem disparou usava a farda. Fecha as aspas. E aí a gente vem para essa parte mais atual da letra, né? A gente pode analisar isso. Uma parte que ele relata o que acontece hoje em dia. A violência policial que acontece hoje em dia nas comunidades com pessoas negras. E são relatados vários e vários casos. Um dos casos mais famosos, né, que a gente tem, assim, ultimamente, foi o de George Floyd nos Estados Unidos. E acho que Emicida, ele consegue retratar um pouquinho do que a gente fala, que é esse racismo estrutural. Uma luta mesmo até para o próprio Emicida, pois sem apoio da mídia, conseguiu construir uma bela carreira, transmitindo sua mensagem principal, o movimento negro. Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima!